a gente traz exatamente essa distinção, Guayaquil e aqui Quito. Estamos falando de uma distância de cerca de 400 quilômetros entre essa, que é a principal cidade da capital, Quito, onde também há o reforço do policiamento, onde também forças armadas, nesse momento, estão nas ruas. Quando a gente olha para a questão das fronteiras, nesse momento, grande preocupação no Peru e na Colômbia. Peru decretou estado de emergência e deslocou também um grande reforço policial, tropas do Exército para essa região de fronteira. Há uma preocupação com a instabilidade nessa região. E é importante observarmos todo esse contexto até geográfico para entendermos essa onda de criminalidade e o quanto que essa insegurança reflete também a situação caótica quando olhamos para os índices de economia e também sociais do país. Para isso, Débora Oliveira, nossa analista de economia, está chegando também. Tudo bom, Débora? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia para todos que estão nos acompanhando. Quando a gente olha para essa onda de criminalidade, Débora, é impossível dissociar da situação socioeconômica do país. Muito vem desencadeado, inclusive, por causa disso. Vários protestos já vinham acontecendo no país por causa disso, Carol. E quando você falou dessa região aqui de Guayaquil, de ser um palco, nesse momento, inclusive, de tudo que tem acontecido, aqui é onde fica concentrado o porto, o principal porto, que tem sido a porta de saída de todo o tráfico de drogas naquela região. 1/3 de toda a cocaína que é produzida ali na Colômbia sai por aqui para a Europa e para os Estados Unidos. Então, aqui há uma disputa muito grande, principalmente de 2 cartéis mexicanos. Esse porto fica numa zona que é urbana, não é zona rural. Então, por isso, a violência urbana aumentou muito e a insegurança por si, claro, já respondendo por isso. As informações que a gente tem é de que 80% dos homicídios que aconteceram nessa região aqui aconteceram por causa dessa região do porto, que tem passado por essa disputa entre esses cartéis mexicanos por essa distribuição de cocaína, que hoje 1/3 do que é produzido na Colômbia passa por aqui. E até para a gente falar um pouco sobre a questão do tráfico de drogas, né, Débora, entender que Colômbia e Peru são os maiores fabricantes de cocaína do mundo. Então, o Equador, do ponto de vista geográfico, dessa estratégia para o tráfico internacional de drogas, se tornou uma peça fundamental para a criminalidade. Exatamente isso. E, para além disso, a questão da dolarização do país acabou ajudando esse tráfico acontecendo ali na região, porque aí se caiu um pouco mais o controle, inclusive, econômico do país, você tem uma dolarização, você não consegue ter tanto controle assim. Inclusive, eu trago aqui, só para vocês acompanharem rapidinho aqui, como que funcionou esse processo de dolarização e desde quando eles têm isso no país. Eles substituíram o sucre pelo dólar na época do ano 2000, houve um período de transição para que a população trocasse essa moeda. Na época, existia uma hiperinflação no país de mais de 100% e a dolarização naquele momento foi efetiva porque eles conseguiram reduzir um pouco a inflação. Aí a taxa de câmbio permaneceu fixa para essa troca de moedas. A política monetária, o país perde o controle disso porque eles ficam dependendo das decisões econômicas dos Estados Unidos e a pobreza no país, que passa da casa dos 30%, se a gente olha para a extrema pobreza, são dados do Banco Mundial, 3,5% da população vive com apenas $1, Carol, $1,50. É uma extrema pobreza. Se a taxa, juntando com a população que está na taxa de pobreza, essa taxa passa dos 30% de uma população de 18 milhões de habitantes, né? Ou seja, muito disso favoreceu, essa questão da dolarização favoreceu a lavagem de dinheiro no país e essa disputa, o aumento do tráfico na região. Isso acabou favorecendo, infelizmente. Resolveu a hiperinflação lá atrás por um momento, mas veio toda essa crise econômica para um país que é produtor de petróleo. Inclusive, no ano passado, voltou a integrar a OPEP, que é o cartão ali mais importante, né, dos produtores, dos países produtores, maiores produtores de petróleo do mundo. O Equador, quando ele saiu em 2019 da OPEP, ele era o 4º menor país produtor. A produção de petróleo lá vem caindo um pouco, Carol. E aí vem a questão econômica, a crise, os protestos que vinham acontecendo por causa do alto custo de vida no país, de taxas de impostos. Então, muitos protestos vinham acontecendo e vários campos ali de exploração de petróleo vinham sendo fechados. Isso acabou impactando bastante. Cortes de custo também impactaram na produção de barris de petróleo do país, que hoje está na casa ali dos 460 mil barris por dia. Mas o país voltou a integrar ali o cartel
ao PEP, ou seja, tem um grande potencial, mas tem uma crise econômica por trás que envolve toda a população, com muita pobreza, uma crise também de segurança com toda essa disputa de tráfico na região. Pois é, se tem crise econômica e social, você tem ali um terreno propício para o aumento da criminalidade. Mais uma vez, reforço os números aqui de 2023, teve um aumento do número de homicídios no Equador, um aumento impressionante de mais de 80%, mais de 7.800 homicídios registrados. E quando falamos da apreensão de drogas, um grande destaque aqui dessa nossa conversa, mais de 220 toneladas de drogas que foram apreendidas somente em 2023. A gente, claro, vai monitorar a situação por lá. Débora, daqui a pouquinho análise, tem entrevista, vamos conversar com quem está nesse momento no Equador relatando a situação por lá. Daqui a pouquinho tem fim o toque de recolher e a gente vai atualizando o que acontece no país. Obrigada, Débora. Até já, Carol.